Olá, aluno! Hoje estamos aqui para falar a respeito da revisão da disciplina de Gestão de Pessoas no Setor Público. Nessa aula de revisão, eu vou passar para você os tópicos principais de cada módulo, né, de cada semana que você teve, ok? Bom, o tempo é escasso e são muitos tópicos, né, para a gente estar falando. Então, o que eu vou passar aqui é uma passagem básica e rápida a respeito do que é importante para você focar nos seus estudos para a sua preparação aí para as provas que estão vindo, ok? Vem comigo. Na semana 1, a gente começou a falar a respeito da evolução da gestão de pessoas, né? Como que foi o histórico da gestão de pessoas. Então, um dos objetivos dessa videoaula foi demonstrar os principais subsistemas de gestão de pessoas existentes no setor público. Não foi só esse o objetivo. Outro objetivo também, a gente contou um pouco da história, de como que surgiu a gestão de pessoas. A gente falou um pouco a respeito também do perfil do gestor de pessoas, tá certo? E aí você conheceu o Carlinhos, né? Ele passou ali, ele trabalhava num banco público e ele encontrou uma porta secreta ali, ele passou daquele banco para um banco completamente, o banco atual, né, o que ele tem atualmente, e ele se deparou com um setor completamente diferente, inclusive de gestão de pessoas, e você acompanhou a cada semana, a cada capítulo, uma forma de gerir pessoas de maneira diferente, né? Você pôde acompanhar com ele esse salto na gestão de pessoas, a gestão de pessoas que antes era um departamento à parte, era apenas o DP, né, um departamento de pessoal, e atualmente ele está ligado, inclusive, à vice-presidência de muitas organizações públicas. O que é importante nesse módulo 1 você ficar atento, né, e que é fundamental aí o que a gente viu, né? São subsistemas ou processos de RH, dependendo do autor que a gente estuda, ele é chamado de subsistemas ou então de processos de recursos humanos, tá? Que é o processo de agregar pessoas, que engloba-se aqui o recrutamento e a seleção de pessoas, quando a gente está contratando pessoas, atraindo, recrutando, né, pessoas e contratando pessoas para trabalhar nessas organizações, aplicar pessoas, que seria a parte ali de colocar as pessoas certas nos lugares certos, cargos e salários, né? O subsistema de recompensar pessoas, que seria o caso aqui de pagamentos, né, os salários, os benefícios, os incentivos. O subsistema de desenvolvimento de pessoas, que seria o treinamento, o desenvolvimento e a educação de recursos humanos dentro das organizações. A manutenção de pessoas, aqui no caso, esse subsistema ele cuida da parte de segurança no trabalho, qualidade de vida. E depois nós temos a parte de monitoramento de pessoas, que seria, diz respeito aos sistemas de informação gerencial, né, faltas, absenteísmo, né, faltas ou absenteísmo, enfim, de pessoas. Então, o que é importante você saber aqui? Conhecer esses subsistemas, os objetivos deles e, além de tudo, que eles devem trabalhar de forma integrada, tá? Apesar de serem subsistemas separados, eles devem trabalhar de forma integrada, ok? Então, essa foi a parte principal do nosso módulo 1, tá? Passando para o módulo 2, aqui, o servidor público. Estamos aqui com o Carlinhos, né? E ele está querendo entender as diferenças entre estatutários, funcionários ali, estatutários e seletistas na administração pública. Esse aí foi um dos objetivos desse módulo 2. Como eu falei para vocês, não dá para a gente detalhar tanto assim como a gente falou na videoaula. Se você quer mais detalhes, estudar, se preparar plenamente para a sua avaliação, é interessante você recordar e ler, fazer as leituras e assistir a videoaula de cada módulo. Mas assim, já que a gente está pegando uma fotografia aqui desse módulo 2, vamos fazer aí um quadro comparativo, então, do servidor público para o empregado público. Quais são as diferenças básicas, tá, gente? Como eu falei para vocês, é uma fotografia aqui nessa revisão, tá? Que o nosso tempo é bem escasso.
Bom, o servidor público, ele trabalha em um órgão, uma autarquia, ou uma fundação pública, certo? Já o empregado público, ele trabalha em uma empresa estatal, uma prestadora de serviço público ou uma sociedade de economia mista, tá? No caso do Carlinhos, ele seria um empregado público, porque ele trabalha em um banco público, né? Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, o Banco do Brasil, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil, os funcionários da Caixa Econômica Federal são empregados públicos. Agora, pessoas que trabalham no Ministério do Trabalho são servidores públicos, ok? Agora, quanto ao regime de trabalho, os servidores públicos, eles são regidos pela Lei número 8.112, de 1990, enquanto os empregados públicos a gente chama de seletistas, ou seja, eles são regidos pela CLT. Tá certo? Agora, uma outra coisa que a gente falou também nesse módulo 2 foi a respeito do processo de demissão, como esses funcionários são demitidos. No caso dos os servidores públicos, eles são demitidos, né, ou por processo administrativo disciplinar, o chamado de PAD, né, ou então por condenação penal. Por sua vez, um empregado público, ele é demitido sempre a demissão é sempre com justa causa, né? A demissão ela é mais flexível do que a demissão do servidor público. No entanto, não é tão simples assim. Ainda assim, não é tão simples porque ela sempre tem que ser motivada, ou seja, tem que sempre ter um motivo. Você não vai ver um empregado público ser desligado, demitido sem justa causa. Ele é sempre com justa causa, ok? E, por fim, né, sobre o regime de previdência, o servidor público ele tem um regime próprio, tá? E o empregado público, o regime dele é o INSS. Ok? E ambos, gente, para entrarem no serviço público, para eles serem concursados, a própria palavra diz, eles vão entrar ali, ambos são contratados por concurso público. Eles vão ser contratados aí, ambos, não importa se eles vão ser servidores ou empregados públicos, eles são contratados via concurso público, tá certo? Bom, esse aí é o recado que eu tinha para dar para vocês no módulo 2, passando então para o módulo 3, que foi o assunto de cultura organizacional. A cultura organizacional é a personalidade da organização. Cada organização tem a sua, assim como nós, pessoas, temos a nossa própria personalidade. Então, ela tem características ali. Ela é única e singular. A cultura de uma organização ela é tão forte que ela acaba determinando tanto o comportamento das pessoas dentro de uma organização, como também o estilo de gestão. Eu vou pegar aqui o Carlinhos, olha lá o Carlinhos. Por que será que ele está com esse monte de interrogação na cabeça dele? O Carlinhos, ele está no mesmo banco que ele trabalhava antigamente. Ele, sei lá, ele passou por um portal mágico ali do tempo e mesmo durante o tempo que ele passou, ele viu um banco bastante diferente. A cultura organizacional, por mais que ela tenha que resistir ao longo do tempo, ela tem que ser adaptável também, né? Ela tem que ser adaptada. E o Carlinhos, ele viu procedimentos diferentes e ele percebeu que o comportamento dele teria que ser diferente para ele se adaptar naquele banco novo, que parecia ser novo. Por quê? Porque a cultura era diferente, ele deu um salto ali, né? Ele estava no início do século XX, de repente ele está no início do século XXI e ele se viu ali, né, com um comportamento bastante diferente, uma cultura bastante diferente de sua própria organização. E a cultura é assim mesmo, apesar de ser bastante bastante fixa e ser a personalidade de uma organização, ela tem que ser adaptável. E nós vimos o seguinte, gente, alguns elementos de cultura. A história, que conta, né, fatos reais daquela organização. As normas, que são as regras de uma organização. Se, por exemplo, o Carlinhos mudasse de emprego e fosse trabalhar em um outro banco, certamente esse outro banco tem normas diferentes. E essas normas, elas vão punir ou gratificar o comportamento dos seus funcionários, dos seus líderes.
o estilo de comunicação, se é um estilo de comunicação aberto entre os líderes e liderados, ou se é um estilo mais fechado, bem, obedecendo muito bem às hierarquias. E, por fim, o que comentamos, né, não necessariamente nessa mesma ordem que falamos na videoaula dessa semana 3, os ritos, os rituais e as cerimônias, né, que são eventos que são previstos pela organização e que fazem um papel ali de deixar mais clara ainda a cultura, como por exemplo, né, as festas de final de ano, os encontros com o presidente, enfim, várias cerimônias, vários rituais ali que cada organização tem as suas reuniões de início de mês, enfim, que fazem parte dessa cultura e fazem firmar essa cultura, tá certo? Esse aí é o recado importante que eu tinha que dar para vocês a respeito da semana 3. Partiu semana 4, então, gente. Vamos lá? Gestão por competências. Sobre gestão por competências, o que a gente tem aqui é compreender, o que é importante para você compreender a diferença entre gestão de cargos e gestão por competências e as suas aplicações. A gestão por cargos, normalmente, gente, ela é regida ali por cargos literalmente pré-definidos, né? Que nós chamamos são pré-definidos em seus organogramas, com cada um nas suas caixinhas, que nós chamamos, né? Cada um tem o seu cargo pré-definido, com as suas tarefas, com as suas funções, principalmente em setores públicos. Para você mudar de um cargo para outro, muitas vezes você, dependendo da organização que você esteja, você precisa fazer até outro concurso para você subir de cargo, assim, hierarquicamente, verticalmente. Você só pode ali ser promovido horizontalmente, tá certo? E isso é numa gestão de cargos, ela é mais rígida. Por outro lado, na gestão por competências, a pessoa ela é reconhecida por aquilo que ela faz, né, em suas funções, aquilo que é de competência dela, no sentido de desafios. O cargo dela é mais desafiador? Ok, o título do meu cargo é o mesmo título do outro colega, mas eu tenho desafios diferenciados, eu tenho responsabilidades maiores. Então, a gestão por competências ela é mais flexibilizada, inclusive no sistema de cargos e salários. Ou seja, se eu atinjo uma meta da organização, eu contribuo mais do que o meu colega, então nada impede de eu ter um salário, uma gratificação maior que o meu colega, tá certo? Então ela é mais flexível, a gestão por competência ela acaba sendo mais flexibilizada do que a gestão por cargos, tá certo? Novamente, aquele recadinho de rodapé. Para maiores detalhes, você precisa fazer a leitura e assistir a aula que nós demos aqui, que nós vamos fazer, nós fizemos exatamente, eu fiz exatamente as diferenças, né, ponto a ponto de cada um aqui. Aqui é só o ponto que você precisa saber exatamente desse capítulo 4 aqui para você estudar, tá certo? Então, sobre os processos motivacionais. Processos motivacionais, veja bem, olha o estranhamento e o susto aqui do Carlinhos, né? De repente ele chega para trabalhar um dia no banco dele e ele vê o banco fechado, em greve, porque os colegas dele estão achando um absurdo o salário que eles ganham devido aos lucros que os bancos ganham, aquela coisa toda. Então, aqui a gente dedicou esse capítulo 5 aqui, esse módulo 5, para compreender como os processos motivacionais influenciam no desempenho das pessoas. Vou parar aqui, né, na leitura, que assim, há vários estudos na área de gestão de pessoas e na área de gestão como um todo, né, que a motivação, ela é individual, né? Ela pode ser intrínseca, ou seja, um motivo para a ação, como eu falei para vocês na videoaula anterior, um motivo para a ação de cada um. Então, assim, há diversas formas de você motivar
os funcionários. Da mesma forma que no ambiente, né, de trabalho em organizações públicas, você tem com os seus funcionários, com os seus líderes, o líder, para ele motivar exatamente aquele funcionário, ele precisa conhecer a sua equipe, certo? Ele precisa conhecer cada um deles e estabelecer que seja a motivação por equidade, que você tem isso na sua leitura, né? Ou seja, pares, né, tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes, né? Nós temos a motivação ali, que você viu também a clássica na pirâmide de Maslow. De repente, se eu estou no topo da pirâmide, que é a autorrealização, coisas ali que me ofereçam, né, que sejam mais na base da pirâmide ali, como segurança e tudo mais, muitos, de repente, até deixam o serviço público porque o serviço público não inspira mais um desafio que ele está querendo na autorrealização, como diz a motivação, né, a teoria da motivação de Maslow, certo? Então, assim, isso tudo que eu estou falando para você, aluno, para você ir lá e remeter essas teorias, né, de como que esses processos motivacionais podem influenciar no desempenho das pessoas, tá certo? Vai no foco da leitura ali, né, e estude aqui, exatamente aqui, como que essas teorias, né, entendem a influência do desempenho das pessoas dentro das organizações públicas, né? São várias teorias e a teoria de Maslow é uma das mais antigas, já foi muito criticada, mas ela ainda é a mais aplicada dentro das organizações. Na liderança governamental, principais estilos de liderança. Vamos lá. O autocrático, o democrático e o liberal. Vimos outros estilos de liderança, mas eu vou focar nesses três aqui nessa revisão. O autocrático, aquele que normalmente centraliza mais as tarefas, é aquele que é muito importante, de repente, para uma equipe que precisa tem tarefas simples e precisa que as tarefas sejam distribuídas ali, certo? Não vamos confundir autocrático com autoritário, tá? O autocrático é muito importante, por exemplo, naquele chefe de pronto-socorro no hospital público, certo? Pensa naquele médico ou aquele chefe de pronto-socorro do hospital público, chegou uma emergência, um monte de gente, um acidente, o cara vai chegar ali, ele não vai ser um líder democrático para se reunir com a equipe dele e para discutir o que vai ser feito. Ele tem que ser autocrático para distribuir as tarefas ali, tá certo? Um chefe de corpo de bombeiros, aconteceu um incêndio, ele tem que ser autocrático para, você faz isso, você faz aquilo e tudo mais. Ele não vai ser liberal, façam o que vocês acharem melhor, tá certo? Então, ele precisa ser autocrático para ele poder distribuir, centralizar o que é necessário e distribuir as demais tarefas. O democrático é aquele que, em épocas de planejamento, quando você vai planejar algo, ele faz, né? E o liberal, que é aquele com equipes, assuntos que não são de tanta importância, ele vai deixar a equipe cuidando, enquanto ele cuida da parte mais estratégica e tudo mais, tá certo? Então, essas são as aplicabilidades no setor público, tá certo? E também no setor privado. E, por fim, o desenvolvimento de RH, compreender os aspectos do treinamento e desenvolvimento e educação de pessoal na gestão pública. O que é importante aqui, gente? O foco aqui na parte 7, né, no módulo 7, é você conhecer todo o processo de treinamento. O processo de treinamento ele começa sempre numa solicitação de necessidade, né, numa requisição de treinamento, no planejamento desse treinamento, na execução e até ali na avaliação desse treinamento, que daí surgem outras avaliações de necessidade, tá certo? Então, o principal aqui na parte de desenvolvimento de RH é esse ciclo de treinamento, que começa na avaliação de necessidades, planejamento, execução do treinamento, avaliação do treinamento e novas necessidades e
assim por diante. Esse é o ciclo do treinamento, que é o que a gente viu de principal ali, que você não pode deixar de esquecer, que esse o primordial, tá certo? Na parte de treinamento. Bom, aluno, como eu falei para você aqui, é muito assunto. Normalmente, assim, se você teve a curiosidade de ver os livros de gestão de pessoas, eles são muito grandes dentro da biblioteca. Os capítulos são gigantescos, tanto que eu pedi para vocês lerem partes deles. Então, o importante para você se preparar bem para a sua prova é você ler na integralidade, né, as indicações das leituras. Aqui como eu falei para vocês, é uma fotografia daquilo que, se você não está com muito tempo para fazer toda essa leitura, foca nesses assuntos que eu falei aqui para você, tá certo? Foca nesses assuntos, estuda, né, exatamente esses assuntos que eu falei aqui para você e bons estudos, tá certo? Boa preparação e aproveite aí, né, para seguir aí adiante, afinal, né, já está aí praticamente na metade do curso, tá certo? É esse o recado que eu tinha para te dar, né? Bons estudos e até mais.